Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nosso Senhor Jesus vai dizer no Evangelho de hoje: ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Essa que é a mensagem que vamos escutar no Evangelho de hoje. Então eu quero te pedir, fique aqui conosco, deixando o seu joinha, também um comentário, a sua participação e, é claro, compartilhando os vídeos para que assim nós possamos chegar a mais pessoas, tá bem? Eu sou o Padre Adilson Vieira, missionário dos Santos Apóstolos, aqui por esse canal, levando a Palavra de Deus. Vamos então aqui do que interessa, que é o Evangelho de hoje. O Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo de 13 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse evangelho que acabamos de escutar é o evangelho da multiplicação, como nós já ouvimos ele. E aqui tem alguns detalhes a mais para que nós possamos compreender bem aquilo que Jesus tem como intenção. Primeiramente, ele teve compaixão, né? Nós ouvimos aqui: encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Jesus, que tem compaixão das multidões, tem compaixão de cada um de nós, de mim, de você, de todos nós. Por quê? Jesus sente a nossa dor, Jesus sabe das nossas necessidades, Jesus compreende isso. Depois, o que o nosso Senhor faz, né? Ele vê aquele povo, os discípulos, dizendo: olha, já está tarde, eles não têm o que comer. Vamos despedi-los, porque aqui não temos comida para todos. E aí Jesus diz: eles não precisam ir, vós deveis dar de comer a cada um deles. E aí, então, vai acontecer esse milagre dos 5 pães e dos 2 peixes. Jesus, que multiplica isso, entrega para as multidões, para aquele povo, para que eles possam comer, e assim eles ficam satisfeitos. E aqui dizendo, né? Em seguida partiu os pães, deu aos discípulos, e os discípulos distribuíram às multidões. E todos comeram e ficaram muito satisfeitos. E diante de toda aquela realidade, ainda sobrou os pedaços que encheram 12 cestos. E aquela quantidade de pessoas, dizendo aqui que eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Olha a grandiosidade disso tudo que nós acabamos de escutar. É o nosso Senhor que multiplica as coisas, é o nosso Senhor que faz com que nós também saibamos partilhar. E aqui, nesse caso, de modo especial, também tem a distribuição da própria realidade de Deus, o nosso Senhor, que dá-se a cada um de nós. Aqui já está contida a realidade da Eucaristia. Por isso, então, meus irmãos, que nós precisamos pedir ao nosso Senhor que nos ajude a sermos solidários, fraternos, termos compaixão uns dos outros e, é claro, sabermos partilhar sempre, tá bom? Que Deus te abençoe. É sempre alegria estarmos juntos e eu espero que você tenha um coração aberto, agradecido e louvando sempre a Deus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até amanhã.